Amém. Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você que está em casa, você que está aqui, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você está cultuando ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que tem o que você não tem, que pode o que você não pode, aquele que é o que você não é. Então cultue a Ele com fé. Ele é poderoso para te agraciar, para fazer coisas impossíveis na sua vida. Ele é o Deus maravilhoso, amoroso, misericordioso. Você que está em casa, cultuando ao Senhor por meio da internet, você está participando aqui do culto da Segunda Igreja Batista de Itapetinga, no Médio Sudoeste Baiano. Hoje, sexta-feira, a gente tem culto fé, a temática do culto, nas sextas-feiras, e o primeiro dia do ano, as primícias. Que bom você começar o ano cultuando, adorando, e já faz parte da agenda da igreja, o culto na sexta-feira. Então, mesmo que cultuamos ontem, quinta-feira, com o culto da virada, mas extremamente importante estarmos aqui, até porque essa situação pandêmica e evitando aglomeração, o culto de virada geralmente é sempre lotado aqui o templo, e nós sabemos também que alguns irmãos não viriam ontem, mas que viriam hoje. Então, várias razões. Primeiro, faz parte do calendário da igreja. Interessante essa ideia do primeiro dia, você fazer parte do calendário. Não, o primeiro dia a gente não tem como suspender esse culto, não. Vamos cultuar sim. E é boa essa ideia. Primeiro dia, você como uma ideia, né, de primícia, de estar cultuando o Senhor no primeiro dia. Pensa aí, primeiro dia você está com o seu coração ali voltado para Deus, por um ano na presença de Deus, por um ano da dependência de Deus, por um ano do suprimento de Deus. É um dia de início de um ano, de um novo tempo, de um novo ciclo, de uma nova etapa, de um novo calendário. Então é extremamente importante, significativo, que nós tenhamos esse entendimento. E parabéns a você que está em casa cultuando ao Senhor, parabéns a você que veio, parabéns a você que reservou esse tempo para si mesmo com o Senhor, o nosso Deus. Bom demais. Então, imagine esse dia aí, né, e temos ainda até lá, meia-noite, para você estar refletindo, pensando, né, e poder assim estar ofertando a sua vida ao Senhor. Nós fizemos alguns envelopes e foi colocado nos bancos para que os irmãos pudessem ofertar, dar uma oferta de gratidão pelas bênçãos alcançadas no ano 2020. Você, durante esse ano tão difícil, mas também de esperação, de bênção, o ano em que o mundo parou, mas o Pai não parou de cuidar de nós, de nos amar, de nos perdoar. Deus não parou de ser Deus, Deus não parou de ser Pai, Deus não parou de operar milagres, de livrar, de proteger, de assistir, de fortalecer o fraco, levantar o caído. Então, oferta de gratidão, né? E aí, muitos ofertaram, estão ofertando, tá? Você fica à vontade, isso pode ser dado também em outros cultos, tá bom? Aqueles que não deram e que quiserem fazer. Nós estamos também em fase de adaptação aí, de implantação de um sistema, transmissão do culto. Ontem foi a estreia e hoje nós estamos aí melhorando, aperfeiçoando mais. Tem a equipe ali sendo treinada. Louvamos a Deus pela vida do irmão Éder, sua esposa, a irmã Li, que estão conosco. Eles são da igreja presbiteriana Santo Eterno, lá da cidade de São Paulo, e estão conosco aqui nesses dias, não é? Passaram o Réveillon aqui conosco, deixaram lá a sua igreja, deixaram lá a sua família, né? Estão aqui na Bahia, comendo essa comida gostosa, apimentada, saborosa, né? Bom demais. E o Éder, ele gosta um pouco de farinha, acho que ele tem um pé aqui no Nordeste, né? Desde a primeira vez que eu o conheci, que ele já me falava. E olha, irmãos, eu falei para eles, isso aqui é resposta de oração.
quando eu conheci o irmão Éder. Eu já vinha solicitando orçamento há anos a respeito dessa possibilidade. Aqui em Itapetinga, busquei vários profissionais que trabalham com isso e não conseguia casar uma ideia de um equipamento. Eles não tinham um entendimento assim, embora trabalhasse na área, e não era possível. Depois vimos outros irmãos em Cristo também, inclusive um pessoal que trabalha com a Mackenzie, e vários orçamentos a gente foi pegando, mas não conseguia se encaixar. E eu vi no irmão Éder um homem assim sério, amoroso com o Senhor, com a obra de Deus, dedicado, e que nos deu toda uma segurança, dar a ele toda uma liberdade para ele pesquisar. O irmão Éder esteve fazendo vários orçamentos, e ele ficava assim, querendo algo que se encaixasse dentro da nossa realidade, para que também, né, não ficasse perdendo tanto tempo, mas foram vários ainda que ele fez, e a gente experimentando, vendo, e ele procurando ver o melhor, os melhores equipamentos, câmeras, com os melhores preços, inclusive os equipamentos que ele comprou aqui de fornecedores diferentes, exatamente nesta busca de melhores valores. E eu quero convidá-lo aqui, faz favor aqui, irmão Éder, se eu já tenho aí uma equipe, vem cá hoje, o pessoal te conhecer, assim, porque você fica ali e depois termina o culto, sai. Vem cá ali também. Ali teve ontem participando do culto, a sua esposa. E eu quero aqui louvar a Deus, irmãos, pela vida do irmão Éder, e todo um esforço, um empenho. E Deus, meu irmão, recebe esse serviço, porque eu sei que você faz com o coração e faz para o Senhor e faz o melhor. Então, ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nossa equipe está sendo treinada, ele vai ficar ainda dando assistência de lá, né, e a gente hoje, através da tecnologia, tem como se acessar. Aqui mesmo, o computador da igreja, várias vezes, os filhos de Eliano, né, lá de Brasília, já resolveu problemas nossos aqui, a quem nós também aproveitamos para agradecer. Várias vezes isso já aconteceu, né, dele resolver problemas aí, que o Eliano tem, os 2 filhos trabalham com a área de informática. Pronto, esse é o Éder. Ele está preocupado um pouco de chegar lá assim, um pouco mais saliente. Eu falei, não, meu irmão, olha, a gente está parecido, fica... Nem está tanto, né? Nem está tanto, então dá para ficar aí bem à vontade mais, né? Com as comidas baianas. Pega o microfone ali, meu irmão, por favor. Você fica à vontade, a irmã ali também, para poder compartilhar o que Deus colocar no seu coração, uma palavra de saudação aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, essa é minha esposa ali, eu sou o Éder, e eu trabalho com tecnologia, lá em São Paulo, a gente mora em Santo André. E essa história aqui desses equipamentos, dessa transmissão ao vivo, começou há um ano e meio atrás, né, pastor? Um pouco mais, né? A gente estava numa conversa despretensiosa lá, e ele compartilhou que ele tinha essa vontade há muito tempo e já tinha buscado, e como ele falou aqui, né, não tinha encaixado as coisas. E eu já tinha trabalhado nessa área, já tinha montado alguns sistemas para empresas, e eu falei para ele, eu entendo um pouco, né, posso te ajudar. E aí foram assim, 1 ano e meio de conversa, de busca de orçamento, de formatar, né, o sistema para o que vocês necessitam aqui, porque esses equipamentos eles são muito caros, e então a gente tem que ajustar para a necessidade da igreja, né? E nesse 1 ano e meio, assim, a gente fez muita pesquisa, foi muito planejamento, e agora se realizou isso, né? Viemos para cá e essa estada nossa aqui, nós chegamos aqui, que dia? Dia 28, na quinta. Terça-feira. E de terça-feira para cá, assim, nós estamos conhecendo a cidade de Itapetinga, conhecendo os irmãos, e está sendo... Na segunda, né? Nós saímos de lá na segunda-feira de madrugada. Chegou aqui na terça, finalzinho da tarde. Na terça-noite, aí nós paramos para dormir em Montes Claros, viemos de carro, porque eu trouxe equipamentos, né? E aí, esses 3, 4 dias que nós estamos aqui, estamos conhecendo os irmãos, estamos sendo muito bem acolhidos, né? E
e conhecendo cada um, assim. Então, estamos fazendo amizades aqui, né? Já fiz amizade com várias pessoas, conhecemos várias pessoas diferentes, e nós só temos também a agradecer a Deus por essa oportunidade de trazer essa tecnologia para a igreja, porque nós sabemos que isso vai levar a palavra de Deus para muito mais pessoas, né? Então, esse também é o propósito meu, da minha esposa, de ajudar dessa forma que a gente pode, né? Com o nosso conhecimento, com o nosso trabalho. E a gente espera, né? E sabe, né? Tem certeza que isso que Deus tem preparado isso para toda essa comunidade aqui, para todas as pessoas que moram aqui próximos a Itapetinga, essa região toda aqui, né? E é isso, né? Quer falar alguma coisa, amor? Que Deus realmente utilize a tecnologia, porque esse conhecimento também veio dele, né? Se temos essa tecnologia, é de Deus, que a gente use debaixo da obediência e da submissão do que Deus nos traz e nos conduz. E que Deus abençoe esse ministério que existe nessa igreja, a cada família que pertence a esta igreja, porque hoje mesmo eu estava falando com o irmão lá, falei assim, apesar de eu ser lá da igreja em São Paulo, nós somos a mesma família. Eu vim aqui e estou em casa. E quando vocês forem para lá, sintam-se bem-vindos e estarão também dentro da mesma família. Amém? Amém. Nós vamos fazer esse momento, então, de oração. Aqui eu quero convidar uma irmã de oração, aqui líder de intercessão, ela não está, a irmã Judite está? Não, eu quero convidar então a vice dela. Cadê a irmã Maura? Faça favor aqui, irmã Maura. A irmã Maura é a vice de Judite, Ministério de Intercessão, neste ano. A irmã Maura, inclusive membro fundadora da igreja, ninguém melhor do que ela para esse momento, ela vai estar orando pela igreja presbiteriana Santo Eterno, lá de São Paulo, que é uma igreja parceira em missões conosco, no sustento lá de Zeneide. Eles cooperam com um projeto que mantém lá as crianças no projeto socioeducativo em Senegal. Nós louvamos a Deus pela vida da igreja. Leva lá o nosso abraço para Margarete, eles estão já aí com a agenda para voltar. E se quiser, de hoje para amanhã, continuar, eu só comunico. Se o problema for comunicar, a gente vai ficar aqui na Bahia. Pode deixar que eu dou essa notícia, tá bom? Então, você estiver assim com receio, querendo ficar e com receio de falar isso, você deixa que eu falo para a pastora Margarete. Ó, casal decidiu ficar aqui. Quem dera, né? Verdade. A irmã dela, a Stephanie, está aniversariando hoje. Tá. Ela e mamãe. Isso, ela e a mãe. Isso, eu orei por ela hoje, a mãe foi bem legal. Então, a irmã vai orar pela Igreja Santo Eterno e você vai orar por nós, tá bom? Segunda Igreja Batista aqui, Itapetinga, todos de pé, amados. Nós vamos estar em concordância. Então, quando a irmã Maura estiver orando pela Igreja Presbiteriana Santo Eterno, pastora lá, pastora Margarete, todos nós estaremos em concordância, né, com esta anciã de dias, mulher de Deus aqui. E Deus seja louvado. Pode orar, irmão. Agradecemos a Deus. Som, glória a Deus. Amém. Agradecemos a Deus, porque no céu não vai ter placa de igreja. Amém. Amém. Vai ser só os salvos, remidos pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Então, coloca sua mão, irmão, no coração assim. Em gratidão a Deus por esses irmãos Amém. vindo de tão longe e Deus preparar este momento para nós. Amém. Gostei muito dela. Ela é uma pessoa muito distinta. Muito distinta. Eu sei que ela tomou conta dos netos de menina ali o dia todo. Eu falei amém. Ô, irmã, você tem um problema. Já que a senhora está estendendo um pouquinho nessa fala aí, e quando ela ri, fecha o olho, você já viu? Ela disse que tem uns pacientes dela aí, que ela trabalha com criança, diz que aí fala assim, como Tia, é? ô tia, você enxerga assim também? Amém. Você vai orar pela igreja deles, a igreja presbiteriana Santo Eterno. Amém. Pastora Margarete. Deus, nós te exaltamos nesta noite. Te glorificamos, Deus, por o primeiro dia desse ano de 2021. Tu nos concede essa oportunidade. Amém, Senhor. E aqui junto com os teus servos, te agradecer
por esse privilégio que nós temos como igreja tua, Amém, de Senhor. reunir em qualquer lugar, Amém, para te Senhor. agradecer por esse momento aqui com os teus servos. Amém, Senhor. Por isso, ó Deus, colocamos diante de ti os teus filhos, a tua igreja, a pastora, Deus, que tu guarda, que tu protege, que tu faz crescer aquele ministério, Senhor, e que tu usa a tua serva com grande poder, Amém, para Senhor. que aquela igreja venha fazer diferença naquele lugar. Nem só o templo, Senhor, mas cada membro daquela igreja possa estar em um propósito nesse novo ano, Amém, Senhor. de ganhar mais um para o teu reino. Amém, Senhor. Cobre os teus servos, Pai, com o sangue de Jesus, e seca os teus servos, as suas famílias, com muro de fogo. Abençoa, Deus, o aniversário da sua mãe, o aniversário da sua irmã neste dia, que essa data se multiplica por muitos e muitos anos. Amém, E que Senhor. muitas flores eles venham, tu venha colher, Pai, do jardim de cada um. Fortalece a fé, encoraja nessa caminhada. Amém, Não Senhor. deixe que nenhum deles venha parar, Amém, mas Senhor. que tu fortalece, renova as suas forças, renova a Assim seja, alegria Pai. de te servir, Em renova nome de os Jesus. talentos dos teus servos, para melhor fazer a tua obra. Obrigado pela Em nome de tecnologia, Senhor, que tu tem usado o teu servo, ó Deus, para ajudar no teu reino. Amém, Obrigado. Obrigado pela vida do pastor Adinei, por toda a segunda igreja, que nós temos andado junto de mão dada, para Amém, fazer Senhor. o teu reino crescer. Amém, Toma a direção, Espírito Santo, desse culto. Não deixe que nenhum de nós venha estar aqui em vão, Amém, mas que Senhor. o nosso propósito seja de te adorar e te fazer conhecido em todo canto que nós andar. Amém, Dá-nos, Senhor, a tua bênção, pois precisamos Amém, nesse Senhor. dia difícil fazer a diferença por onde nós andar. Guarda a nossa família por onde estiver. Amém, E Senhor. dá livramento, Senhor. E solta as prisões dos que acham presa ainda, Senhor. Amém, Senhor. Quebra as prisões, quebra as ataduras, Senhor, que o inimigo muitas vezes tem prendido para impedir Sim, o Senhor. crescimento espiritual. Sim, Deus. Salva, Deus, esse novo ano. Seja ano de salvação, Amém, de Senhor, libertação, de Assim cura, seja, Pai, de em nome de transformação de Assim vida. seja, Pai, na Deus, Santa que Terra. cada um No de nome nós de Jesus. venha ganhar ao menos um. Amém. Salva os nossos vizinhos, cada vizinho nosso aqui, de cada irmão aqui. Amém. Oh, Deus, salva os vizinhos desse templo. Tem misericórdia. Amém, Senhor. Eles têm ouvido a tua palavra, mas eles estão com os ouvidos fechados. Mas eu sei que eles não estão mais inocentes, porque tu é o único caminho. Por isso eu coloco cada um deles diante Amém, de Senhor. ti e te peço a libertação de todos eles, em nome de Jesus. Amém, Em nome Senhor. de Jesus. Amém, Senhor. Pai querido, Amém, Senhor. nessa noite aqui nós só podemos nos render Sim, sim. diante de Ti, colocar-nos prostrados aos Teus pés, reconhecendo a Tua bondade sobre cada vida que está aqui, cada família representada Senhor. aqui, Senhor. Senhor, Tu é tão grandioso e poderoso que nossa mente não é capaz de compreender na totalidade o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre cada vida, Pai. Amém, Senhor. Mas assim, queremos Te render toda a gratidão, Pai. Em especial agora, Pai, queremos colocar diante de Ti esta igreja, a Amém, segunda Senhor. igreja batista, Pai, daqui. Senhor, Tu sabes já a história, o que está por vir, a Tua obra grandiosa que está por acontecer, Pai, que não será somente neste local, mas será estendido em toda a região, em todos os lugares que assim o Senhor o quiser, Pai.
E usa, Pai, levanta obreiros, levanta teus filhos que queiram ser ousados na fé, porque o poder é teu, Senhor. Pois dependemos de Ti, pois só o Senhor é capaz de fazer todas as coisas, Pai. E em especial, Pai, conduz o pastor Odinei para que o Senhor dê a ele toda a sabedoria, todo o temor, toda a obediência, toda a reverência, toda a unção, Pai, todo o poder que vem de Ti, para que ele conduza esse rebanho, para que ele tenha todo o entendimento, o temor, e que a paz de conduzir, Pai, conforme a Tua vontade, o que o Senhor estabelecer de plano e propósito para este local, para essa igreja, para as famílias e para as vidas que aqui passam, Pai. Pai, nós já somos gratos pelo que o Senhor irá fazer, porque o que o Senhor já fez, nós só podemos dizer glórias, louvado seja, e exaltar esse nome grandioso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, abençoa e guarde cada servo Teu aqui, Pai. E que o coração de cada um aqui possa se render nesse ano que está iniciando, em entender que não há nenhum sentido se não for para viver a vida, a Tua vida em nossa vida, Senhor. Que se levante, que as pessoas encontrem o plano que o Senhor estabeleceu para cada um, Pai. Senão não há sentido nessa vida, se não for para cumprir a Tua vontade, Pai. E muito obrigado que nós temos esse privilégio de ter tido encontro contigo e hoje poder te chamar de Pai e nós sermos os Teus filhos amados. Muito obrigado, Senhor. É assim que oramos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom demais. Tá de pé. Se continuar aí, ó, veja bem. Oh, a gente está querendo ficar por aqui. Mas eu não estou com coragem de falar com a Margarete. Eu falo. Viu? Eu falo, o casal decidiu ficar por aqui 1 ano conosco. Era assim lá no dia de Paulo, sabia? Ficava 1 ano, ficava 2. Viu? Tá o convite. Estão com vontade. Tá o convite. Deixa Deus falar aí. Tem lugar ou não tem na casa de vocês aí, irmãos? Para o pessoal. Tá vendo? Aí, ó. Tem lugar. Não precisa se preocupar com moradia. A gente dá um jeito aqui. Amados, abra as suas Bíblias aí em Atos. Ontem nós tivemos a reflexão em Isaías 38. Isaías 38 fala-nos a palavra do rei que tinha um diagnóstico e foi desenganado. Ele estava enfermo e foi uma enfermidade terrível e que ele foi desenganado, né? E desenganado não pela medicina, ele foi desenganado por Deus. E o Senhor mandou dizer a ele, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Mas a mensagem partiu não desse texto, esse texto fez parte da mensagem. A mensagem partiu do verso 17, quando ele estava lá louvando, agradecendo, cantando. Ontem foi um culto de gratidão. E aí nós estávamos falando da gratidão do rei Ezequias. Ele canta, ele ora, ele louva ao Senhor. Grato porque Deus lhe tirou da morte. Deus que mandou o profeta dizer, põe ordem a tua casa, porque tu não viverás, tu morrerás. E não foi qualquer profeta, o profeta Isaías. Aquele que viu como Jesus iria nascer, que viu como Jesus iria morrer, que viu como seria o ministério de Jesus. Inclusive, o Isaías profetiza o ministério de Jesus, o reino milenial, que ainda vai acontecer. Então não é qualquer profeta. Isaías não se confundiu. Ah, Deus falou, não falou não, foi coisa minha, não. Deus falou assim, põe ordem a sua casa, porque você não vai ver. E como foi que Ezequias reagiu? Ezequias foi orar. E Deus mudou a realidade. E deu a ele mais 15 anos. E ele estava agora feliz da vida com seus 15 anos. Então nós trabalhamos aqui essa pergunta. Quem eu serei em 2021? Quem eu serei em 2021? Então isso depende de você. E aí a gente viu quem foi Ezequias depois daquele momento. Grato a Deus. Claro que lá na frente ele acaba fazendo uma bobagem e compromete a nação de Israel, porque ele abre a guarda e mostra, não é, ali os segredos da nação para o inimigo e acaba trazendo uma complicação.
Mas foi bênção, 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 assim, sabe, a palavra de ontem está aqui ainda assim, mexendo, mas é só para lembrar um pouquinho de ontem, e quem não veio, depois confere lá. É muito comum a gente pensar, quando a gente pensa no rei Ezequias, só no início ali, quando diz põe a tua casa, mas não se percebe que você vai ter logo na sequência, ele vai tributar a Deus, ele tem um cântico, e aí eu nem li todo o texto que fala do cântico dele, de gratidão, mas eu li apenas alguns versos, e nós meditamos nestes versos. A mensagem de hoje, ela está em Atos 12, é sobre oração, dando continuidade de terça-feira passada, que nós falamos aqui em Atos 12, só que aí eu acabei fazendo uma introdução que ficou longa, para falar do Pedro que estava experimentado já em ser preso. Pedro já estava, tinha sido preso outras vezes, né, antes dessa aqui. E Pedro já estava também se sentindo confortado, porque a igreja orava por ele. Então Pedro era homem de oração, e tinha igreja que orava por ele. E foi bênção, assim, na terça-feira passada aqui. Muito bom. E hoje, então, nós teremos continuidade. Mas eu gostaria de ver, ontem eu pedi, eu não sei se não foi possível, não sei se é possível hoje, a gente vê o pessoal perceber aqui no telão, é possível? Projeta uma imagem aqui do santuário. É possível também as pessoas que estão em casa, e aqui no meu retorno não está aparecendo. Bem, as pessoas que estão em casa, eu estava conversando com ele, vai ser possível. Isso, aí. Então, você está sendo filmado, está aparecendo já. As pessoas em casa estão vendo também você aqui cultuando, adorando, né? Você que está aqui orando, lendo a palavra, que bom. Né? Eles têm várias formas de colocar essas imagens, inclusive pequenas também, e as pessoas lá acompanharem. As pessoas de casa, você que está em casa, tem pessoas de Salvador, como o irmão Calito, de São Paulo e outros, que também ofertaram para esses recursos, essas tecnologias estarem aqui. E, inclusive, vai ter momentos agora, vai estar melhor para eles, porque, por exemplo, vai ter momento que, quando passar aqui os cânticos, a letra dos cânticos, vai ter aí, e eles vão poder ver lá. Olha, tem um zoom. Muito bem, gostei desse. Está vendo, irmão Éder? O senhor não está só, irmão Éder. Valeu, Rafa. Você fez essa maldade, Rafa? Olha, Rafa. Está vendo aí, Marcílio? Você aprendeu com a Eliana. O Erasmo disse que quer que eu vá de bicicleta. O Erasmo está fazendo compromisso comigo aí de vir orar aqui de manhã, para depois ir com ele de bicicleta, pedalar. A gente está numa coisa assim, então você vai orar comigo. Ele está bom, eu vou. Aí eu vou pedalar com você. Mas olha, irmãos, pode dar zoom, então, assim, e é só para os irmãos, é só uma demonstração para os irmãos específicos, mas o que eu estava falando, para as pessoas que estão em casa. Então, como vai ser bom elas poderem acompanhar a letra dos cânticos, a gente está aqui cantando e ela vê ali o slide e poder estar cantando, né? Porque o corinho é conhecido nosso. Mas da pessoa que está em casa, que não está acostumada, até mesmo aqueles que são evangélicos, por exemplo, os irmãos lá da Igreja Santa Eterna, eles cantam alguns cantos que nós não cantamos, nós cantamos aqui alguns que eles não cantam. Então, até dentro do próprio público evangélico existe isso. Quando cita aqui um versículo, é muito comum aqui, então é jogado na tela. E aí os irmãos aqui interagem, o pastor citou o versículo, uma referência, é projetado na tela. E aí você vê a fundamentação daquilo que o pastor está falando, onde é que está o texto. Então aparece lá, aí vai aparecer também, vai ter, né? Só que isso é um pouco para frente, eles vão aprendendo ali. Então vai ter uma telazinha que pode mostrar para quem está em casa. Está entendendo aí, mano? Vai ficar bom, né, mano? Bênção de Deus. Então vamos à palavra, vamos à leitura, Atos capítulo 12. Obrigado aí, equipe. Atos 12 nos diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, perseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos.
Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, aleluia. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe-te a capa e segue-me. Verso 9. Então saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Deus, fala conosco por meio da tua palavra. Alimenta as tuas ovelhas, vem da pasto ao teu aprisco. Seja com as pessoas que cultuam o Senhor conosco. Ó Deus, por meio da internet, no YouTube e nesse momento no Facebook, Instagram. Deus, que sejam por ti abençoadas, ministradas. Que a tua palavra, Deus, encontre lugar em seus corações e que ela germine, edificando, quebrando cadeias, correntes, libertando, abençoando o Senhor, conforme a necessidade de cada um. Em o nome de Jesus. Amém. Então, os ajustes aí sendo também no som, né? Ontem, teve pessoa que compartilhou, teve um momento que o som ficou baixo, para quem está em casa, e não deu para ouvir, são os ajustes fazendo. Bem, amados, quando a igreja ora, o que acontece quando a igreja ora? E se a igreja ora mais? O que pode acontecer se a igreja orar mais? Aqui, no livro de Atos, nós percebemos toda uma resistência do poder religioso, uma resistência, e aí quando eu digo poder religioso, a religião judaica é bíblica, e tem toda uma fundamentação. Jesus veio de lá, né, deste povo, e do judaísmo e tal, foi a sua apresentação, com o 8º dia, foi para se cumprir a lei. A questão é que eles não aceitam Jesus. E aí eles deixam de praticar a espiritualidade, porque se eles praticassem a espiritualidade com entendimento bíblico, eles entendiam, porque Jesus se fez conhecido para eles, e eles conheceram a Jesus, como já vimos aqui em outras mensagens. Mas eles preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus também conta uma parábola dizendo de que o dono de uma vinha pega o seu filho e sai para uma viagem distante, e pega a sua vinha e coloca na mão dos trabalhadores. E depois resolve enviar dos seus trabalhadores, servos, para saber como estava a vinha. E aí, de repente, eles maltratam. Manda outro, maltrata, manda outro. Aí disse: não, vou resolver agora mandar o meu próprio filho. Aí mandaram o filho e mataram. Jesus está contando essa parábola para falar do que os religiosos fizeram com a igreja. Sequestrou, se apossou. Então, o poder religioso se apossou da religião judaica, e agora é eles, é como se fosse algo deles, e por isso eles rejeitam Jesus, porque Jesus é o herdeiro, é o filho, é o dono. E aí a gente tem aqui então essa religiosidade, aqueles líderes, eles oferecem resistência a Cristo e consequentemente aos apóstolos. Então mataram Jesus, porque Jesus estava crescendo, e aí agora os apóstolos começam a crescer, então eles começam a perseguir também para que a igreja de Jesus, os seguidores de Jesus, não avançasse. Só que, além de ter aí esta força religiosa, que se opunha ao cristianismo, você tem também o Império Romano. Agora, por inveja, por ciúme, por medo, do ponto de vista agora político, governo civil, se sentindo ameaçado, porque a morte de Jesus se dá nessas duas razões aí. Espiritualmente falando, nós sabemos que tudo isso é para se cumprir a palavra, Jesus veio e ele passaria por isso,
e ele morreria a nossa morte para que tivéssemos a sua vida, tá? Então aqui, o que está acontecendo agora? A igreja começa a crescer, os apóstolos faziam milagres extraordinários, então você tem aqui os dois unidos, o império aqui religioso e o império aqui romano, unidos no mesmo propósito, de oferecer resistência. Mas o que a gente vê aqui para quebrar as resistências? Oração. A oração quebra as resistências. Quantas vezes na sua vida você tentou avançar e não conseguiu? Quantos projetos pessoais você não conseguiu realizar? De repente você vê assim todo o cenário favorável, tudo favorável a você, mas você não consegue avançar. Porque há uma resistência. Então preciso que aí? Oração. Precisa de oração. Eu estou falando de coisas que você já tem certeza que é a vontade de Deus. Tem muitas coisas que a gente já sabe que é a vontade de Deus. E quando eu disse todo cenário favorável, está dentro desse entendimento. Porque você pode estar lutando por uma coisa que não seja a vontade de Deus. Ele precisa entender se é a vontade de Deus. Mas sendo a vontade de Deus, e por que ainda tanta dificuldade? Porque existe uma oposição maligna, às vezes também humana. E a gente não vai vencer isso botando o pé na porta e agindo com violência física. Não, é com a oração. É com a oração. Então, diz aí o verso 1, naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja. Para que finalidade? Para os maltratar. Ele já viu ameaçado Pedro, João, que não ensinasse o nome de Jesus, e depois os advertiu. E Pedro falou, olha, mas importa obedecer aos homens ou a Deus? Importa obedecer a Deus, nós não podemos parar de falar do que temos ouvido e visto. Mas prenderam para os maltratar, tentando assim intimidá-los, para que eles não anunciassem. Então, prender para maltratar, diz aí o verso 1. Depois o verso 2 diz que eles já tinham feito passar o fio da espada a Tiago. Tiago é um dos principais líderes da igreja. A gente tem, dentro dos 12, 3 que só eram mais íntimos de Jesus. Que eram eles, Pedro, Tiago e João. Esses eram os mais íntimos. Se você perceber, no Monte da Transfiguração está Pedro, Tiago e João. Tem alguns momentos assim relevantes no ministério de Jesus que só tem esses 3. Na Transfiguração, os outros discípulos não testemunharam esse fato. Só Pedro, Tiago e João estavam lá. Lá no Getsemane, quando Jesus está angustiado, com aquela angústia de morte, por conta da traição de Judas, que os sacerdotes haviam subornado Judas, olha eles aí, esses personagens, haviam subornado Judas para entregar Jesus para a guarda romana, com 30 moedas de prata. Foram os sacerdotes que fizeram esse suborno aí. Então Jesus estava angustiado. Judas era o tesoureiro, era o discípulo de confiança. Era uma traição terrível aquilo. E o detalhe é que Judas vai mensurar Jesus, o valor que ele dá para cobrar, sabe qual é o valor? 30 moedas de prata significava o valor que se comprava um escravo. Era o valor comum de se comprar um escravo. Jesus, como é que ele está se sentindo? Não somente traído, mas é alguém que não consegue mensurá-lo. O Filho de Deus, o Salvador. Olha a dimensão que Judas. E Satanás havia colocado a avareza no coração de Judas, e essa traição e esse valor. Não dá o devido valor. Mas quem está lá nesse momento de aflição de Jesus? Pedro, Tiago e João. No momento de decisão da Assembleia. Eu falei aqui no culto domingo de manhã, que a gente teve aqui na nossa Assembleia, que a igreja primitiva, ela era uma igreja congregacional e que as decisões aconteciam na congregação. Elegeram, primeiras assembleias, foi para a eleição. Primeira elegeram o substituto de Judas, está lá em Atos 1. Segunda assembleia, Atos 6, instituíram o diaconato. E Atos 15 você vai ter uma assembleia agora cuja pauta era uma questão teológica, doutrinária. E eles convocam os apóstolos. E quem fala nessa assembleia? Pedro, Tiago, João falam nessa assembleia. Eu estou citando isso para você entender a importância de Tiago. Então eles pegam logo quem? O líder. Tiago, eles passaram o fio da espada e pega Pedro e manda prender Pedro.
porque aqui pegando os líderes e maltratando, já intimida os outros. Mas já tinham matado também a Estevão. E Estevão é o primeiro membro da igreja que se destaca como eram os apóstolos, porque é muito comum você olhar grandes milagres, coisas maravilhosas, pela mão de Pedro, pela mão de Paulo e os apóstolos. Mas Estevão não era apóstolo. Estevão era um diácono, era um membro da igreja e foi instituído diácono lá em Atos 6. E a Bíblia diz que Estevão era cheio do Espírito Santo, sabedoria, poderoso nas Escrituras, e ninguém conseguia debater com ele, porque ele convencia as pessoas. Então eles perceberam que Estevão era uma arma. O que é que eles fizeram? Uma arma no sentido do evangelho, tá? De propagar o evangelho, de que convencia as pessoas com uma boa argumentação, pregando o evangelho, falando que Jesus Cristo é o Senhor. O que é que eles falaram? Subornaram também os religiosos. Está lá em Atos 5. Subornaram as pessoas para mentir, dizendo que Estevão tinha blasfemado contra Deus, contra Moisés. E por essa razão levaram Estevão a um tribunal. Estevão lá faz toda uma defesa, desde os patriarcas, para apresentar Jesus. E eles taparam os ouvidos e apedrejaram Estevão, porque tinham testemunhas falsas que tinham subornado para poder mentir. E aí eliminam Estevão. Então, toda uma resistência para que a igreja não avançasse. Mas o que quebra essa resistência? Primeiro, eles tentaram impedir Jesus, não conseguiram. Jesus ressuscitou. E veja que a corrupção está o tempo todo. E depois subornaram os guardas para mentir, dizendo que Jesus não ressuscitou, que foram os discípulos que roubaram. E essa mentira corre lá até hoje ainda. Aí eles tentam que o evangelho não saia de Jerusalém. Nós admoestamos, eles tinham exortado a Pedro que não ensinasse essa doutrina, mas vocês têm enchido Jerusalém desta doutrina. Porque Pedro já tinha sido preso lá em Atos 5. E o anjo do céu foi lá e soltou Pedro. Pedro já estava experimentado esse negócio de ser preso. Mas o evangelho sai de Jerusalém. Eles montam perseguição e os crentes se espalham. O evangelho sai de Israel. O Senhor converte Saulo, que era um perseguidor, e o Senhor faz de Saulo, do perseguidor, um propagador do evangelho, e leva o evangelho para a Europa. Isso tudo porque a igreja está em oração. Então o poder do Império Romano não é maior que o poder da igreja que ora. Irmãos, nenhum governo tirano, nenhum ditador, nenhuma ideologia, nenhuma corrente filosófica pode deter o evangelho do Senhor. O apóstolo Paulo diz, olha, que ele estava preso, mas o evangelho não está preso. O evangelho não está preso. Mas é interessante, irmãos, a gente entender a importância da oração, porque os sofismas existem. Mas para quebrar, para fazer com que haja aí um entendimento na mente humana, é preciso oração. Por isso Paulo lá em Efésios 6, Paulo, que era aquele homem cheio do Espírito Santo que pregava, o homem que falava outros idiomas, ele pede oração e ele diz, orem por mim, para que eu fale a palavra como convém falar, como preciso falar. Fale com intrepidez, fale com ousadia, fale com autoridade. Paulo pede oração, porque Paulo fala desse sofisma. Ele fala isso lá em Colossenses, a gente vai ver ele falando dessa questão filosófica, dessa influência, que era outra corrente também que tentava confundir o evangelho. Porque eles enfrentam os gregos, com suas correntes filosóficas. E houve momentos na história da igreja que certas correntes tentaram desvirtuar a questão doutrinária, mas a importância da oração. E aí Paulo fala das armas poderosas em Deus, está lá em Coríntios, para demolir exatamente essas cadeias, fortalezas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, Paulo diz, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas
E aqui é a arma da oração. A oração como uma arma. Que nós precisamos orar pelos nossos jovens que têm sido influenciados por um sistema de educação que vai moldando a mente. E muitos que chegam na universidade, a partir da universidade não querem saber mais do Senhor. E aqui eu vou dizer uma coisa para os irmãos. E aqui eu vou dizer uma coisa para os irmãos que é muito séria. E eu vou pedir oração pelos pastores. Porque os pastores têm sido assediados. Assediado pelo mundo político, assediado pelo mundo do dinheiro, assediado por outros universos. Como que se o ofício do pastoreio não fosse algo relevante. Os pais querem seus filhos ocupando qualquer cargo, qualquer função, qualquer área na sociedade, mas não querem seus filhos sendo pastores. E tem faltado pastores de tempo integral na obra. E outros que existem de tempo integral, o inimigo de forma sutil tem tentado arrancar. Como que se ocupar uma outra função fosse mais importante. Gente, deixa eu dizer aqui uma coisa, aqui há vocacionados em casa, aqui no santuário. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu li isso aqui, logo quando o senhor me converteu, foi assim, o senhor me converteu, eu estava no banco, eu tive uma experiência com Deus. Meu sonho de infância era ser bancário. A professora perguntava lá na roça, o que você quer ser quando crescer? E eu falava bancário. Minha primeira escola, muito seriado, na casa do meu avô materno. Meu avô paterno construiu escola, mas essa escola ficava em outra região distante para a gente ir andando, porque a gente ia andando para a escola. Uma hora eu vou medir, ainda não medi, não sei a distância, mas deve dar uns 3 quilômetros. Tá? A casa do meu avô paterno, na escola onde eu estudava. E eu persegui o Senhor, eu cheguei ao banco, mas quando eu chego no banco, o Senhor vai e fala comigo. E aí o meu desejo agora não era mais banco, era conhecer a Deus, fazer a sua vontade. E isso foi muito forte. E continua até hoje esse sentimento. Mas aí eu li lá em 1 Timóteo 3,1, que diz assim, aquele que aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Oh glória! Não há obra mais excelente do que o episcopado, do que a obra de Deus, do que ser o ministro de Deus. Não há nada mais importante na terra do que ser o ministro de Deus, do que ser um dispenseiro dos mistérios de Deus. E o apóstolo Paulo fala sobre isso na igreja de Coríntios, no capítulo 4. O versículo 1, Paulo diz assim, importa aos homens que nós sejamos vistos, que nós sejamos conhecidos como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Eu fiz alguns cursos seculares, outros eu interrompi por conta de missões. O curso de Direito eu interrompi por conta de um trabalho de missões que eu assumi na nossa convenção. Fui coordenador da Senam, fui fazer um trabalho lá no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas. E quanta vontade de voltar ao meu curso de Direito. Estou orando, quem sabe se eu não volte ainda esse ano. Mas não por conta de estar advogando ou fazer carreira, mas para ajudar pessoas pobres. Como aqui essa semana mesmo, semana passada eu atendi aqui uma senhora que tem idade para estar aposentada aí há anos. Está com problema de saúde mental, por conta de dívida, de coisas pequenas. Poderia estar aposentado, poderia estar ganhando só dinheiro, poderia estar tendo a sua vida com normalidade, com tranquilidade. E não está. E aí quando você começa a atender a pessoa, você vai ver a causa daquele sofrimento, você diz, meu Deus, isso aqui é uma coisa simples. Eu encaminhei para o irmão contador, irmão Neto, pedi ajuda a ele. Eu disse, irmão, orienta essa pessoa aqui, porque isso aqui não é um assunto tão difícil e tal. E o senhor pode dar aí uma orientação. E está sendo encaminhado. Depois ela já me deu um retorno feliz da vida, já está bem. E sendo aí encaminhada. Então a gente tem como ajudar. Mas olha, o que eu quero dizer é que o operador do direito é uma função interessante, Inclusive é o homem do terno e da gravata, e do sapato, do bico fino.
Eu via muito isso na faculdade, que fazia lá um outro curso também na área de psicologia. E aí, na FTC, você tem um curso de psicologia, tem também de direito. E a gente ia fazer estágio lá no hospital. Aí você tem a turma de alunos, já é diferente já da sala, da turma. A turma do curso de psicologia vai para lá de short, sandália, de dedo. Até mesmo para fazer lá trabalho no presídio. Mas a turma do direito, não, já vai aqui, ó, paletó, gravata. Já é diferente. Todos os profissionais são importantes, da psicologia, do direito, da medicina, todos são importantes. Mas deixa eu te dizer uma coisa, um médico, relevante, o seu trabalho, ainda mais agora, esse tempo pandêmico aí, parabéns a todos que estão na linha de frente. Mas deixa eu te falar, a medicina pela medicina vai cuidar da questão física. Ou se for da área de saúde mental, da saúde mental. Mas aquele que lida com a questão da espiritualidade é diferente, é um trabalho para a eternidade. E eu não preciso esperar que a igreja reconheça isso, que a sociedade reconheça isso. Eu sei qual a importância do sacerdócio. Eu sei a importância do sacerdócio para uma cidade, para um povo, ainda que não entenda, importa que eu entenda isto. E os homens do Império Romano, lá do Império Religioso, e também da Grécia, filósofos, eles sabiam. E por isso eles queriam ceifar os líderes. E na palavra está escrito, velho pastor, as ovelhas se dispersarão. Acaba. Em Isaías 61, versículo 10, a Bíblia está falando da unção sobre Jesus, da unção sobre a igreja. E no versículo 10 fala de sermos vistos como sacerdotes do Senhor. Irmãos, Deus, tenha misericórdia de mim, que o Senhor nunca tire isso de mim. Eu poderia estar cuidando da empresa lá em Jacobina, meu Deus do céu, você tem sua empresa, tem seu negócio, porque eu não tenho empresa quando eu era do banco, meus irmãos que cuidam lá. Você trabalha ali só aquele horáriozinho, né? Durante os dias úteis, final de semana, você vai ao culto, tal, ali, mas o dia que você não quer, praia, ou uma viagem, ou uma outra coisa, ou ver um outro país, é sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o vocacionado, ele não se contenta. A sua vida é uma oferta. É muito pouco viver para si. O vocacionado vai viver para o Senhor, uma vida ofertada para a comunidade, ofertada para Deus. Importa que sejamos vistos como sacerdotes do Senhor. Eu posso concluir o meu curso de Direito, mas não é como um operador do direito, não é como um agente também da área de saúde, um terapeuta da área de saúde mental. Importa que sejamos vistos como sacerdote do Senhor, aquele que tem a revelação de Deus, aquele que ora pela cidade, aquele que ora pela liderança, aquele que ministra, aquele que o Senhor tem a resposta, aquele que tem a direção, que tem o alimento, porque ele é dispenseiro dos mistérios de Deus. Projeto aí 1 Coríntios 4, 1 e 2. Importa aos homens que nós sejamos vistos como ministro de Cristo, que nos considere como ministro de Cristo, e mordomos, outras Bíblias diz, e dispenseiros dos mistérios de Deus. Olha, mordomos dos mistérios de Deus. Como é que eu vou pegar isso aqui e trocar por uma outra função? E a gente tem visto aí um assédio pela questão política, de respeito aos colegas que se lançam, que tentam, eu evito, porque você confunde. Se você participa da política partidária, você acaba comprometendo o sacerdócio, porque o sacerdócio é para todos. Todas as pessoas, de todas as correntes, de todos os grupos, não importa. Nosso partido é Jesus. E pronto. Nossa personalidade nós já temos, é Jesus. Nosso rei nós já temos, é Jesus. Nosso Senhor nós já temos, é Jesus. O Salvador da cidade, da pátria, do estado, não, nós já temos. Do mundo, não, é Jesus. Já temos um Salvador. Precisa de outros. Não estou ignorando o sistema não, viu gente? Sistema de governo civil. Inclusive eles são ministros de Deus, tá? Só para a operação na questão civil. Está lá em Romanos 13.
diz que eles, governantes, autoridades, são ministros de Deus, eles são levantados por Deus, constituídos por Deus, como ministros de Deus. Não ministros na dimensão do aspecto religioso, mas no aspecto espiritual. Então, eles entendiam e tentavam impedir este avançar da igreja. Prenderam Pedro, objetivo de maltratar, já tinham matado Tiago. Já falamos aí a respeito de quem era Tiago, os irmãos já entenderam. E isso agradava aos judeus. Olha o que diz aí o verso 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Porque isso estava agradando a um determinado grupo. Então lançam Pedro na prisão. Só que agora, eles lançam Pedro na prisão, perceba aí o detalhe do texto, que diz assim, entregando a 4 escoltas. 4 escoltas. 4 quaternos de soldados. Para que guardasse. Por que isso? Porque na outra prisão lá, não tinha esse tanto de soldados. Já viu o camarada se tornando mais perigoso, aí aumenta o número de agentes da segurança. Só que aumentaram o número de agentes da área da segurança aí, de soldados. Depois a gente vai ver outra versão. Eu vou fazer uma indicação de algumas versões para a gente estar colocando e ficar mais aqui. Nessa versão aqui diz assim, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Fica mais explicado, né? Mais fácil o entendimento. 4 escoltas de 4 soldados. Então, 4 escoltas, faz a conta aí. 4 vezes 4, 16. 16 homens. E esse Pedro aqui, não é aquele Pedro mais que usa espada não, viu? Quando Jesus foi preso, Pedro arrastou a espada e desceu na cabeça do soldado lá e arrancou o pedaço da orelha. Só que Jesus foi lá e colou. Não, Pedro, não é com essa arma. Olha, Pedro, se eu quisesse, eu solicitaria que o Senhor mandaria uma legião de anjos, quando na verdade um só era suficiente, pois um anjo só já havia matado 180 mil. Está lá no Antigo Testamento. Mas era para se cumprir as Escrituras. Pedro entendeu. E depois do Pentecoste, o Pedro agora é outro. Pedro entende que a vida, nossa vida cristã, é pelo sobrenatural. Não é pelo natural, é pelo sobrenatural. Mas aqui agora eles, 4 escolta, cada um com 4 soldados, 16. 4, 16. E põe lá Pedro trancado, e vigia aqui, e outro ali. Só que aí a igreja fazia o quê? Enquanto eles estavam assim, essa demonstração de força da sociedade organizada pelos seus instrumentos de controle, o filósofo Althusser fala sobre isso, os instrumentos de controle do Estado, para tentar controlar a religião, que não é diferente nos dias de hoje. Você tem uma China que não aceita lá a igreja, não aceita, o país comunista não aceita o evangelho, persegue, mata, a mídia não mostra isso, porque ele também não tem interesse. Porque não é amigo do evangelho, não é amigo de Cristo. Não adianta. E não adianta a gente querer, porque nunca vai ser. Porque o próprio Jesus diz, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, quem é amigo de Deus é inimigo do mundo, não adianta. Isso aí nunca vai dar liga. Então, controle, dominação. Mas se a igreja orar, isso tudo cai por terra. A gente não precisa ficar, irmãos, preocupados com o império disso ou daquilo, com o império romano, que não conseguiu deter o poder do evangelho. Império nenhum pode deter o poder do evangelho quando a igreja ora. Porque diz aí o verso 5, Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Havia oração incessante na igreja em favor de Pedro. E Pedro era homem também de oração. E como é que Pedro está nessa condição? Está apavorado? Não. Pedro está tranquilo. Pedro dorme. Você na prisão, você dormiria?
A missionária Zeneide passou pela prisão, né? E a gente vê as experiências dela lá, rato, mulheres violentas, detentas, criminosas. Aqui o texto diz que quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, era mais um motivo para Pedro estar preocupado e nem dormir, porque ele seria apresentado, e Tiago já tinha sido morto, Estevão já tinha sido morto. Pedro poderia estar pensando o quê? Eu sou o próximo. Mas Pedro está lá dormindo. Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Mas a igreja orava por Pedro. E o que acontece, irmãos, quando a igreja ora? Irmãos, Deus mandou o anjo, e esse anjo entrou. Diz aí a palavra que o anjo veio. Houve uma luz na prisão. Tocando ele ao lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. E aí as cadeias caem-lhe das mãos. Os grilhões caíram das mãos. Pedro se levanta. E o anjo diz: ó, cinge-te, calça as sandálias. Olha que cuidado. Pega a capa, calça a sandália. Você não faz assim não, né, Manu? Quando acorda, a mãe não precisa fazer isso. Ô menina, tu está descalço por quê? Põe o pé na sandália. Olha o anjo cuidando de Pedro. Bota essa sandália, pega a capa, não deixa nada aí. Põe a capa, diz o versículo 8. Pega a sandália. E o anjo está ali, tirando Pedro. Só que Pedro está vivenciando esse momento, pensando até que é uma visão. Diz o verso 9. Pedro vai saindo, seguindo. Não sabendo que era real, o que fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Irmãos, Pedro fica perplexo. Quando ele chega fora, passa a segunda sentinela, diz o versículo 10. Chegando ao portão de ferro, havia um portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhe abriu automaticamente. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Hoje você não tem o controle. Você vai chegando com o carro, aí você aperta aqui, o portão. O controle aqui, ó. O anjo lá de Deus lá, ó. Fez o portão. Só que os controles aqui, os portões aí que abrem automaticamente, tem toda uma engenharia. Você tem uma parede afastada que dá acesso para o portão correr. Tem aqui um trilho. Tem um motor. Tem uma tecnologia que aciona. Aqui não tinha estrutura para nada disso. Mas automaticamente, é pelo sobrenatural. Quando a igreja ora, as coisas acontecem automaticamente. Quando você ora, as coisas acontecem automaticamente. Esse automaticamente aqui veio a existir porque a igreja estava orando. Quando a igreja ora, o Senhor opera maravilhas. E Deus pede a igreja para orar. Deus pede seu povo para orar, para clamar a Ele. Em Jeremias 33:3, só diz assim: clama a mim, orem a mim, clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes que não sabes. E o Senhor diz mais: olha para Jerusalém, que aquele período ali é o período em que Israel estava dominado pelo Império Babilônico, o maior império da história da humanidade. E o povo, em vez de olhar que grande é Deus, olhava para o império que era grande. Então grande era o Império Babilônico, grande era o rei Nabucodonosor, mas grande eu sou, o Todo-Poderoso, e você pode clamar a Ele, e aquilo que parece ser grande na sua vida, vai deixar de existir, porque grande é o poder de Deus. E vai agir automaticamente na sua vida. Então o Senhor promete ali dizendo: clama-me, responder-te-ei coisas grandes, firmes que não sabes.
Aí o Senhor promete trazer cura, paz para Jerusalém. A cidade que estava deserta, abandonada, vira a ser povoada, enriquecida. E o Senhor diz que faria coisas maravilhosas, extraordinárias, que eles iriam ficar perplexos do grande bem que Ele faz, da grande maravilha que Ele faz. Diz a palavra de Deus lá em Jeremias 33, na sequência, depois do clama a mim. Tudo como consequência. Aí você vê aqui Pedro perplexo. Porque Pedro, quando ele vai chegando lá de fora, que ele vê que tudo se abre. Quando ele bateu, diz aí o versículo na sequência. Aí de Atos 12, que aquele portão de ferro se abre automaticamente, ele chega na rua, enveredaram por outra rua, logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, verso 11, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judaico. Olha, quando a igreja ora, o Senhor quebrou as cadeias de uma prisão e libertou o seu servo da mão do império romano, da mão do império judaico aí religioso. E tornou livre aquele que estava preso, tirou do perigo aquele que seria apresentado como um troféu. Irmãos, que maravilha. Eu quero incentivar você a orar. Quero encorajar você a orar. Ora mais, seja ore mais. E não adianta orar muito também se não crer uma grama. Eu costumo falar aqui assim, olha, eu creio na oração que faço ao Deus que oro. Você precisa crer. Você vai estourar a garganta aí de orar. Se você não crê, nada. Precisa crer ao Deus que você está orando. Crê na oração que você está fazendo. Salmo 2,8 só diz: pede-me e eu te darei as nações por herança, os confins da terra por possessão. Pede-me e eu te darei. Jesus Cristo disse em Mateus 21, 22, e tudo quando pedirdes em oração, crendo, que recebereis e tê-lo-eis. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Preciso crer. E tudo que você pede, você vai receber. Jesus ensinou a sua igreja a orar. Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Lá em Lucas 11, 1, os discípulos chegaram e falaram: Senhor, nos ensina a orar como João ensinou o seu discípulo a orar. Aí Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso para o discípulo, que é uma oração. Que bom. Em João 14, 12, Jesus disse assim: olha, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e fará outras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Jesus está dizendo que ele foi para junto do Pai. Se você crê nele, você vai fazer obras maiores do que ele fez, iguais às que ele fez, e outras maiores ainda. No versículo 13 ele diz: olha, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Isso farei. Tudo que pedirem ao Pai em meu nome, eu farei. Verso 13 de João 14. Tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o verso 14 ele diz: olha, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. É ensinamento dele. Então é orar com fé, crendo. Vamos pedir o Brasil convertido, vamos pedir que o Senhor faça desaparecer esse mal. Só que a gente já tem toda uma orientação para essa oração, que é lá de Crônicas, 2 Crônicas 7, 13, 14, 15. Você já tem toda uma orientação. Irmãos, a gente tem vários exemplos de oração. Ana, lá em Samuel 1, Ana tinha um problema. Qual era o problema de Ana? Ela era estéril. E tinha uma adversária que ria dela, que zombava dela. E Ana vai para a igreja orar. Só que Ana orava, tem gente que diz, eu já vi cada coisa de oração. Ah, não pode orar assim e tal. Não importa, ore. O importante é você orar crendo. Ana, a Bíblia diz lá em Samuel 1, versículo 10, que Ana vai para a igreja orar.
E a palavra fala a respeito de Ana, que a oração dela, irmãos, é impressionante. Porque Ana, ela nem abria a boca, ela orava só com o coração. Aí o sacerdote, observando Ana, pensou que ela estava embriagada, porque ela, às vezes, só mexia ali a boca, mas não ouvia, porque ela estava orando com o coração. Isso está lá em 1 Samuel 1, do 9 ao 18. Mas o versículo 13 que fala isso. Ela estava amargurada aí, né, e chorava muito ali. Aí o versículo 13 diz que ela estava lá, clamando. Seus lábios se moviam. Mas ela só com o coração. Ana só falava com o seu coração. Falava só com o seu coração. Preste atenção. Isso aqui não é com medo do diabo ouvir, não. Preste atenção, viu, gente? Porque tem gente que vai orar e fica acreditando mais na interferência do diabo do que na operação de Deus. Você já viu alguns crentes assim? Ah, mas eu vou orar, mas não vou falar não, porque o diabo vai escutar, Satanás vai escutar. E vai atrapalhar a bênção chegar. Então você está crendo no poder das trevas de impedir que a tua oração seja respondida. Você está crendo que o poder das trevas vai agir mais do que o poder de Deus. Para com isso. Creia o Deus que você ora, creia. Resistência existe, mas Deus manda o reforço e quebra. E maior o poder de Deus, maior que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. Ana que orava só com o coração, não é por essa razão. Ela estava amargurada, ela estava triste. Ela estava no templo. Não é porque ela está com medo. E Deus ouviu a oração dela e respondeu e abriu a madre dela e ela foi alegre, mãe de filhos. E o capítulo 2 você vai ver a oração dela. Agora o cântico dela exaltando o Senhor, que faz subir da sepultura quem está na sepultura, quem faz descer da sepultura o que não está na sepultura, que enriquece, que empobrece, que exalta e que abate. Porque ela viu a sua oração respondida. Abraão viu a sua oração respondida, ele clama pela cidade, Sodoma e Gomorra, que se lá tivesse 50 justos, o Senhor não destruísse. E o Senhor mandou ver, se tiver, não destruiu. Mas os que tinham lá, Deus salvou, que era a sua família. A oração de Moisés, eu citei aqui no culto dia 31, Salmo 90, 12. E eu quero aqui aconselhar você que está em casa, que está aqui. Moisés, só vou citar um versículo. Salmo 90, 12. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira tal que alcancemos coração sábio. Um coração sábio para cada dia. Amém. Obrigado aí, equipe. Ensina-nos a contar os nossos dias. A gente precisa aprender. Olhar para Deus como pai é uma coisa. Olhar para Deus como Deus é uma coisa. Olhar para Deus como um professor que vai nos ensinar. Ó, Moisés está olhando para Deus assim. Como aquele que é capaz de lhe ensinar a saber lidar com os problemas no dia a dia. Agir com sabedoria a cada dia. Então, irmãos, fechando aqui, hoje estourei o meu horário ali, hoje. E a gente pregou aqui terça e hoje eu vi que não deu tempo, mas aqui, olha, você sabe qual é a conclusão disso aqui? A igreja fica perplexa. Quando Pedro chega os irmãos aqui não se reuniam em templo assim, porque ainda não tinha. Eles reuniram, a perseguição não permitia, eles se reuniam em casa. Quando Pedro chega em casa, aí a moça que foi atender a porta, viu que era Pedro, ficou tão alegre, tão perplexo, que nem abriu a porta. Aí chegou cá, anunciou que era Pedro que estava na porta. Os irmãos, que nada, você está louca? Pedro está preso. Os irmãos estavam orando para Deus operar, e nem ele mesmo estava. Não, você não está fazendo. Aí depois vão lá, e aí vai ver a porta, e é Pedro. Verso 12, considerando a sua situação, resolvi ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregados e oravam. Quando a igreja ora, Deus abre a cadeia, solta, liberta. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rude ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles disseram, estás louca, verso 15. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então, disseram, é o seu anjo. Verso 16 diz que ficaram atônitos. Pedro continuou batendo, então abriram e viram
e ficaram atônitos. Mas aí, irmãos, continua. Eles não se intimidaram porque mataram Tiago, não se intimidaram e continuaram pregando, fazendo a obra. E Herodes, o que mandou prender Pedro, foi morto. Aquele que queria matar Pedro, o Herodes, nesse mesmo capítulo aí diz que ele foi fazer um discurso. E quando ele fez o discurso, a multidão aplaudiu como a um Deus. Ele está pregando, ele está perseguindo Pedro, que pregava a Deus. E o camarada é um rei, o Herodes, aqui um governante, o Herodes um dominador, um líder. Tem a oratória, tem toda uma capacidade. E quando ele fala com sua autossuficiência, achando que ele é o tal. Mas não deu glória a Deus, porque isso é dom de Deus. Tudo que você tem, que você é de Deus. Ninguém tem nada se do céu não fora dado. Mas ele não deu glória a Deus. E a Bíblia diz que no mesmo instante o anjo do Senhor feriu. Olha o anjo agindo. Verso 23. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu, porque por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes expirou. O camarada que queria matar Pedro foi morto. Quando a igreja ora, Deus opera. Elimina os adversários, limpa o caminho e você passa. Herodes deixou de existir. Herodes deixou de existir. Procure, meu irmão, minha irmã, ter uma vida para a glória de Deus. E dentro dessa questão aqui de Herodes, todos nós corremos um risco muito grande. Em Provérbios 27, versículo 21, e aqui eu concluo, diz assim: como o crisol prova a prata, e como o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Olha que tipo de provação. A gente fala de diversos tipos de provação. Então você que toca bonito, canta, aí eu comecei a elogiar, o outro ali toca, cuidado com os louvores que recebe. Recebeu um louvor, dá glória a Deus. Porque é dele a glória, não é nossa. E continua dando, que ele vai fazer mais. Tem uma voz bonita. Dá glória a Deus, que é ele que te deu. Como está a prata para o crisol, que purifica, o ouro para o fogo, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Então, que possamos ter vida de oração e dar glória a Deus por tudo, no nome de Jesus. Amém? Está conosco aqui o irmão Jailson Moraes, ele que é da Assembleia de Deus, Salvador, parente do irmão Viro, é o que teu, meu? Sogro? É o sogro, amém, é o pai da digníssima ali, amém. Seja bem-vindo, Deus abençoe, amado. Quantas pessoas cultuaram o Senhor conosco? Irmãos, hoje nós, olha, eu estourei todos os horários. Primeiro dia, tá bom? Me perdoa aí, mas fica de boa com Jesus, para você não perder a bênção, tá? Tão gostoso. Se fosse aqui eu me demorava mais ainda, mas eu sei que nem todo mundo, né? Cada um com suas agendas, seus compromissos. Olha, nós tivemos hoje, cultuando conosco, através da internet, 779 pessoas. Parabéns a você que compartilhou o link do culto. Interagiram aí 205 pessoas. E aí temos algumas delas. A Thelma Amorim, a irmã Thelma, nossa líder aí do departamento infantil. Adenildo Lima, Cláudio Romualdo. Adenildo Lima. Reinan Lima. Pedido de oração. Marli Lemos pede oração pelo esposo Reginaldo Bidu e por ela, pois irão viajar amanhã, dia 2/1. Kailane Soares pede oração pelo irmão Romário, que está internado com Covid. Irmã, essa questão do Covid, a gente precisa orar e muito. Se você souber de alguém que está com Covid, ora, porque você tem um problema físico, o vírus que afeta o organismo, mas existe, junto a isso, uma questão psicológica.
E junto a essa questão psicológica, vem o inimigo que joga um medo. E a pessoa passa por uma situação terrível. E aí o medo acaba contribuindo para que a imunidade da pessoa baixe mais ainda. E aí isso é terrível. Então a gente precisa estar orando. José Campos pede oração pela família dele. Mais algum? A gente ora aqui pela manhã, então não só agora no culto, mas tem uma caixinha aí que a gente vai juntando. Esse ano a gente fez uma oração ali no monte e acabamos queimando aí todos os pedidos. Não que a queima de pedido vai ser a resposta de oração, tá? Mas é para eliminar, a gente não vai jogar no lixo, então a gente queima. Faz mais uma oração, tá bom? Para alguém não achar que porque queimou, né, e agora é que a oração subiu. Não, não é isso. Então, a caixa foi limpada, só ficaram as fotos. Aí agora a gente vai continuar aí durante todo o ano. Você pode pedir e a sua oração vai estar aqui. É na tarde da bênção apresentado, aqui de manhã é apresentado. Todos de pé, amados. Vamos finalizar. Muito obrigado por ter ficado até essa hora. Você em casa, você aqui. Decida orar. E se eu orar mais? E se você orar mais? Quando a igreja ora, irmãos, muita coisa acontece. A gente viu isso na mensagem da semana passada e hoje aqui continuando. Até o Herodes deixou de existir. O anjo foi lá. Olha, irmãos, estou dando desculpa, né? Ele não deu glória a Deus. É o anjo, pronto, agora passa para cá. Você vai aprender a dar glória a Deus aqui. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por esse primeiro dia do ano, Deus. Obrigado pelo privilégio de ser, ó Deus, de estar ministrando a Tua palavra. Deus, tenha misericórdia de cada um que ouviu a Tua palavra. Deus, traz entendimento, abre a mente, abre os olhos. Ó Deus, olhos do entendimento, os ouvidos espirituais, para que possam compreender as maravilhas da Tua lei. E compreendendo, Senhor, as maravilhas da Tua lei, possam se doar a Ti. Lança por terra toda a resistência ao Evangelho, no Brasil e no mundo. Lança por terra, Senhor, todo tipo de opressão, de oposição ao Evangelho de Jesus Cristo. Lança por terra, Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, todo tipo de tirania. Ó Deus, ditadores que se opõem. Lança por terra, Pai, qualquer tipo de corrente, quer do ponto de vista filosófico, religioso, político. Deus, lança por terra e faz prevalecer o nome que está acima de todo nome, que é o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Deus, abençoa com sono reparador aqueles que cultuaram o Senhor nesta noite. Pai, abençoa com paz o aflito, com cura o enfermo. Em nome de Jesus Cristo, eu oro agora, Deus, por aquele que está com escassez, que o Senhor abençoe com abundância. Ah, Deus, supra a necessidade do que está faminto. Levanta o caído. Pai, em nome de Jesus, traz a resposta a cada um dos pedidos que aqui foram feitos nesta noite. Deus, salva o perdido. Liberta o cativo que está com prisão, não no aspecto físico, mas prisão de vício, da droga, da bebida, ou de algum tipo de pecado, Senhor. Meu Deus, quebra as cadeias que aprisionam a alma. Ah, Deus, pessoas aprisionadas em si mesmas, pois não perdoam. Ah, Deus, pessoas que estão presas pelo ódio, pessoas que estão presas pela mágoa, pessoas que estão presas pelo rancor. Deus, quebra em nome de Jesus Cristo os corações que estão aprisionados, para que sejam corações, ah Deus, cheios de amor, capazes de amar o que odeia, o que persegue. Deus, abençoa o Brasil, abençoa a Bahia, abençoa a Itapetinga, abençoa os prefeitos que tomaram posse, ah Deus, em todos os municípios do território nacional, para que eles governem no Senhor e pelo Senhor, cada cidade seja governada, ah Deus, pois são autoridades constituídas por Ti. Deus, de igual modo, colocamos diante de Ti todo o poder legislativo de cada município, ó Deus. Homens, mulheres foram eleitos, mas sobretudo levantados por Ti. Deus, que venham, ó Deus, legislar pelo Senhor e para a glória do Senhor. Pai, abençoa o Brasil, em o nome de Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Remove da face da terra esta praga, esta peste, este vírus. Ah, Deus, pois assim está escrito, que se o Senhor enviasse a peste, e se o Teu povo que se chama pelo Meu nome orasse,
se arrependesse, convertesse, se ouviria dos céus, perdoaria os seus pecados, sararia a sua terra. Meu Deus, a terra está enferma, perdoa os nossos pecados, gera em nós o arrependimento, ó Pai, gera em nós o quebrantamento, libera o teu poder, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Pai, paraste o mundo, ó Deus, nos faz cair de joelhos prostrados, rendidos a Ti, Senhor. Nos converte a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Converte a nossa geração a Ti, Senhor. Sara o planeta Terra, meu Deus. Meu Pai, conduz em paz cada um, aqueles que estão aqui no santuário, estão viajando. Nesses feriados, muitos viajam, livram de acidente nas estradas. Abençoa todos com sono reparador. E amanhã um dia frutífero na Tua presença. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.